Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a honra que vocês nos dão de poder adentrar em vosso lar. A você que está nesse momento nos acompanhando através das redes sociais, pare um momento e compartilhe este link no grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa e que você e sua família não podem perder sob hipótese alguma. Estaremos aprendendo sobre o capítulo de número 6 do Evangelho de João, capítulo maravilhoso que fala sobre a multiplicação. Queremos enviar uma saudação a você, querido irmão, querida irmã da terceira idade, que todos os domingos pela manhã estão aqui ligadinhos conosco, por questões de comorbidades e doenças ou limitações, não podem estar fisicamente na escola bíblica dominical, mas não tem problema, que o nosso pastor presidente, através da Rede Brasil de Comunicação, leva a escola bíblica dominical até você e recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Abra aí seus braços. Os pastores também jubilados, abram aí seus braços e recebam um forte abraço. Olha, eita, que abraço maravilhoso do nosso pastor presidente e da irmã Judite. Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos nesse momento orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção sobre nossa escola nesta manhã. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento especial que nos concede de estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Nos dá uma escola abençoada nesta manhã. Continua abençoando, Senhor, as escolas que estão funcionando fisicamente, as direções de EBDs, professores, alunos. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, ó Senhor. Continua abençoando, ó Pai, o nosso pastor presidente, pastor Ailton, dando força, saúde, vigor ao Teu filho. Ajuda, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Não perca a oportunidade de adorar ao nosso Senhor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais. Se você não tiver harpa cristã, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe neste momento e possamos juntos, como um grande e lindo coral, louvar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que satisfação estarmos reunidos e unidos para aprender a palavra de Deus. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, assim como foi autorizado nesta manhã. Queremos fazer uma menção também de agradecimento ao nosso querido pastor presidente. Vamos abrir nossas harpas. Hino de número 15, são os hinos sugeridos na lição da escola dominical. Conversão, este hino é a história de todos nós. Um dia estávamos cegos, andando, vacilantes, mas o Senhor nos encontrou. Aleluia, glória a Deus. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aleluia! Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre, por esta tão grande salvação. Aleluia! Se você está acompanhando esta programação e ainda não passou, experimentou este novo nascimento em Cristo, hoje é o seu dia. A cruz de Cristo, o sacrifício dele, tem poder para te salvar. Hino de número 291, nesse mesmo tema, a mensagem da cruz. Glória a Deus. Aleluia. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Louve, essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. De todo o coração, diga: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 4, que tem como título Jesus, o pão da vida. O texto áureo nos diz: eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48. A verdade prática nos diz que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Segundo tópico: Jesus desafia a fé dos discípulos. E o terceiro tópico: Jesus, o pão que desceu do céu. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 6, versículos do 1 ao 14. Se você não tem sua Bíblia, nós estamos dispondo aí o texto em tela, a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Versículo 1 do capítulo 6 do Evangelho de João nos diz o seguinte: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam.
E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Queridos irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer a leitura de sua palavra nesta manhã e pedir que o Senhor use seu filho que irá ministrar nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura de tua palavra, Senhor, que foi realizada. Nós queremos neste momento pedir a ti, Senhor, a tua graça sobre o teu filho que irá ministrar esta aula, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre a sua vida. Nos ajuda nesta manhã. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar ao Senhor, não com os nossos louvores, mas com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas, que irá proceder aqui com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu amado irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor, queremos falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui participando dessa escola bíblica dominical. E nesse momento, nós chegamos num momento alto do nosso culto, que é um momento também muito importante, é um momento de adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, um versículo que está registrado no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo de número 18, ou seja, deixa eu só fazer uma correção, Gênesis capítulo 28, e o versículo 18 até o versículo 22, mas eu quero dar ênfase ao versículo de número 22, que diz assim a palavra de Deus: e esta pedra, que tem um posto por coluna, será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, desde o livro de Gênesis, até passando por diversos livros do Antigo e Novo Testamento, o ato de dizimar, o ato de ofertar, o ato de pagar seu voto é um mandamento bíblico, é doutrina bíblica. E isso, meu querido irmão, deve ser feito com alegria, ser feito com dedicação, ser feito como sendo e como é um ato de adoração a Deus. É uma forma de você adorar a Deus, é através do seu dízimo, da sua oferta e dos seus votos. Se você pode fazer na manhã de domingo, faça isso, faça que com certeza a bênção de Deus estará sobre a tua vida. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pensando em você que está em outro estado, em outro país, você que está distante ou que muitas vezes não pode vir à igreja, então pensando justamente em você, vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal esse está aparecendo aí na sua tela, que é o QR Code, e logo abaixo tem um CNPJ, que é a chave do Pix. Está lá o CNPJ, é esse 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito número 51, e você ainda observa as contas que estão aqui ao meu lado. Vamos orar ao Senhor, vamos fazer uma oração de agradecimento, uma oração de alegria, e vamos também, nesse momento, orar pelas pessoas que estão desempregadas. Ore conosco nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar por tudo que Tu tens feito em nossa vida, Senhor. Pai eterno, abençoa cada servo Teu que está participando dessa programação, cada filho Teu que está se prontificando em Te adorar com os seus dízimos, as suas ofertas e os seus votos. Que a Tua mão poderosa possa estar estendida sobre eles e abençoa também, meu Pai, aqueles que estão desempregados, abre as portas, faz o milagre. A Tua igreja te pede, te clama, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você permanece conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nesse momento vamos ouvir mais um hino. O pastor Nadi Jackson Saraiva
superintendente das escolas bíblicas dominicais, convida o presbítero Jailson Aguiar para participar com mais um hino. Amém, meus amados, vamos louvar ao Senhor. Hino de número 432, consagrado ao Senhor. Este hino é uma oração de entrega. Nós entregaremos ao Senhor em forma de música a nossa vida, os nossos pés, o nosso tempo, o nosso querer, a nossa oração, todo o nosso ser. Louve ao Senhor de todo o coração. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. E o meu tempo seja o meu tempo já consagrado em Teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Toma o meu querer, toma, ó Deus, o meu querer. Faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser. Enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Diga assim: minha vida toma para ser, Senhor. Minha vida, mais uma vez. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e amigos, chegou o momento especial de nossa escola dominical, o momento tão esperado, que é o momento da explanação da palavra do Senhor. Então, como comumente fazemos todos os domingos, pegue aí o seu caderninho de anotações, sua Bíblia, sua revista de escola dominical, que neste momento será exposto a lição desta semana e, como sempre informamos aqui, a Escola Bíblica Dominical, a Superintendência das Escolas,
sempre traz aqui uma informação a mais. E aí é por isso que você precisa ter aquele caderninho de anotações, para estar sempre anotando as informações, os versículos que são citados, para que depois da aula você, quando for dar uma revisada no conteúdo, possa ali ter registrado os versículos que foram citados e os comentários que foram feitos em cima do texto que foi trabalhado. Então, tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas, e ele já está com uma oportunidade. Meu amado irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor, falar da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, participando de mais um comentário da lição. E nós estamos com a lição hoje muito importante para nossas vidas. Todas elas são importantes, mas a lição de hoje é uma lição bem sugestiva, é uma lição devocional, que com certeza o Santo Espírito de Deus, por intermédio da palavra do Senhor, vai falar aos nossos corações nessa manhã. O título da nossa lição hoje é a lição do número 4, que tem por título Jesus, o pão da vida. O nosso textuário diz o seguinte: eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 48, e a nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Meu amado irmão em Cristo Jesus, como sempre fazemos aqui na Rede Brasil, nós começamos sempre a partir do título da lição, analisando o título, o que é que o título transmite para a gente nessa manhã de domingo. Ora, o título da lição diz Jesus, o pão da vida, que por sinal este título é uma assertiva, ou seja, está expressamente escrito no texto bíblico, lá em João, capítulo 6, versículo 48, que é o nosso textuário. Jesus, o pão da vida. O que é que isso significa? Inicialmente, vamos fazer a seguinte comparação. O pão, que está sendo utilizado aqui metaforicamente, no sentido de representar a alimentação humana. Quando fala do pão que chega às nossas mesas, está falando de tudo aquilo que chega na nossa mesa, que faz parte do nosso cardápio, da nossa alimentação. E para que serve o pão? Para que serve o alimento? Serve para nos manter vivos, serve para nos manter com saúde, serve para nos dar também vigor e força. Eu estou partindo do princípio de que o pão material, ele tem essa utilidade vital para as nossas vidas. Sem pão, ou seja, sem alimentação, ninguém consegue viver. Então, da mesma maneira, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, o que o Senhor está dizendo é, ninguém consegue viver sem Jesus. Ninguém consegue ter saúde sem Jesus. Ninguém consegue se manter vivo sem Jesus. E da mesma maneira que o alimento material, ele é necessário diariamente para a pessoa, Jesus também é essencial. Jesus não é um acessório, é essencial. Entende agora porque Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E falando sobre o pão da vida, também vem à nossa mente, quando a gente analisa esse tema, que de todas as religiões, tem várias religiões no mundo, e essas religiões têm seus fundadores. Mas só por curiosidade, pelo menos até onde se sabe, nenhum fundador de uma religião disse assim, eu sou o pão da vida. Nenhum profeta do Antigo Testamento disse, eu sou o pão da vida. Somente Jesus, essa frase é exclusiva do Senhor Jesus. Ele está dizendo, sou eu que alimento, é isso que Jesus está dizendo, sou eu que alimento, sou eu que sustento, sou eu que dou força e você precisa de mim diariamente. Então Jesus fala tudo isso com essa frase belíssima que você já conhece. Jesus, o pão da vida, ou como diz a Bíblia, expressamente, está escrito, eu sou o pão da vida. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai para o comentário da nossa lição, para a gente entender em qual contexto essa fala do Senhor aparece. Porque essa fala não foi solta, ela não foi dita ao vento, ela apareceu dentro de uma situação e essa situação que vai trazer lições espirituais para a gente
e vai remeter justamente essa grande verdade que é Jesus, o alimento espiritual. Se você abrir sua lição, se você tiver com ela na mão, abra aí na página 28. Mas se você não tem lição, não se preocupe. Vai aparecer agora na tela o tópico 1 da lição e o item 1 da lição. Tópico 1 e o item 1 aparece na tela. Tópico 1 diz assim: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Vamos ler rapidamente, somente um trechinho. A multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 pessoas, ou quase 5.000, com 5 pães e 2 peixinhos, versículo 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a seguinte expressão: depois disso, esta frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém durante a provável festa da Páscoa mencionada justamente no capítulo número 5. Aí o próximo tópico vai falar sobre o milagre. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos abrir a Bíblia que é melhor. Pegue João, ou seja, o Evangelho de João, capítulo de número 6 do Evangelho de João, e o versículo de número 1. Vamos entender o seguinte cenário, para você ver aonde foi que essa palavra, ou essa frase, eu sou o pão da vida, surgiu. No capítulo 5 do Evangelho de João, é narrado a cura de um paralítico em Betesda. No capítulo 5, Jesus declara-se ser o Filho de Deus igual ao Pai, que é o capítulo 5, versículo 16 e o versículo 18, principalmente o versículo 18. E, óbvio, quando chega no capítulo de número 6, na sequência da narrativa bíblica, já começa assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado da Galileia, que é o de Tiberíade. É bom mencionar que o mar da Galileia não é um mar como nós conhecemos, não é um oceano. Na verdade, é um grande e imenso lago, com mais de 22 quilômetros de comprimento. E as cidades que ficavam justamente às margens ali do mar da Galileia, uma delas era justamente Tiberíades. Você tem Magdala, tem Tiberíade, tem Cafarnaum, que são cidades assim marítimas. Aí do ponto de vista do observador que está na margem desse grande lago, aquilo é considerado um mar. Jesus atravessou o mar da Galileia e estava indo justamente para Tiberíade. Quando Jesus chega em Tiberíade, uma grande multidão está seguindo o Senhor. O versículo 6 diz: e uma grande multidão seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Isso é João capítulo 6 e versículo número 2. Então, inicialmente, essa multidão que está seguindo Jesus por causa dos milagres que Jesus está fazendo. Ou está fazendo, né? Ou fez naquele exato momento. Aí no versículo de número 3 diz assim: e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E o versículo 4 diz: e era a Páscoa, festa dos judeus. Mas no versículo número 5, veja que coisa interessante. No versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Olha o cenário que está sendo narrado, uma grande multidão. Jesus pergunta a um dos seus discípulos, Filipe, diz: Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer a tanta gente? Filipe é bom de cálculo, rapidamente Filipe vai responder a partir do versículo de número 7, ou seja, versículo 7, especificamente é o versículo de número 6. Rapidamente, Filipe vai dizer que 200 dinheiro, ou seja, 200 denários, 200 dias de serviço, para facilitar mais de maneira didática a nossa compreensão, é insuficiente, ou era insuficiente, para alimentar aquela multidão tão grande. Jesus estava perguntando a Filipe porque Jesus queria testar a fé dos discípulos. Nós vamos falar justamente sobre isso. É a partir dessa situação onde você tem uma multidão grande, onde você tem pessoas com nenhum recurso, feito Filipe está dizendo,
Senhor, nós não temos dinheiro. Aí aparece André dizendo, sim, mas nós temos poucos pães e poucos peixes aqui, mas mesmo assim é insuficiente. Olha a situação. De um lado, um dizendo, não temos nada, e o outro dizendo, o que tem é pouco. Em outras palavras, não tem como a gente dar comida. É justamente nesse momento que Jesus vai realizar um milagre, que é o milagre conhecido como o milagre da multiplicação dos pães. Mas antes da gente detalhar especificamente sobre o que é, como esse milagre foi operado e o seu desdobramento e suas consequências, principalmente o comportamento da população em relação a Cristo, vale mencionar aqui que os milagres que são mencionados no texto bíblico, e vamos nos centrar no Evangelho de João, que o Evangelho de João registra 7 milagres, mas só que João não usa a palavra milagres, João usa a palavra sinais. Mas por que isso? A palavra sinais, aquilo era uma demonstração. Esses milagres que Jesus realizou, estava demonstrando, é isso que João quer provar, que Jesus é o Filho de Deus, sim, mas Filho no mesmo sentido de ter a natureza do Pai. Ora, da mesma maneira que o Pai é Deus, o Filho também é Deus. João capítulo 5, versículo 16 e versículo número 18. Então, os milagres que estão registrados no Evangelho de João autentica Jesus como sendo Filho de Deus. O segundo objetivo de João ter relatado esses milagres é porque os milagres ou os sinais autenticam Jesus como sendo o Messias prometido. A messianidade de Cristo está ali muito bem marcada e delimitada também pelos milagres. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Então, 2 objetivos você já está sabendo. Mas vamos acrescentar, vamos expandir mais ainda essa questão dos milagres e fazer a pergunta, por que Jesus fazia milagres? Porque daqui a pouco a gente volta lá para Filipe, eu estou seguindo o roteiro aqui da lição, daqui a pouco eu vou lá para o tópico 2 da lição. Mas vamos fazer o seguinte, vamos expandir mais, vamos fazer uma pergunta, por que Jesus fazia milagres? Primeiro, Jesus fazia milagre com 3 propósitos bem claros. Comprovar a sua mensagem, que os milagres autenticavam também a sua mensagem, que era uma mensagem divina. Nós já vimos que autentica ele ser filho de Deus no sentido de ter a natureza do Pai. Você já viu de que autentica que ele é o Messias prometido. Autentica também a sua mensagem, que estava sendo ensinada naquele momento. E um dos grandes objetivos dos milagres de Cristo era simplesmente expressar o amor de Deus pelo ser humano. Ou seja, você tem um ser humano limitado, falho, precisando de ajuda, e os milagres vêm nesse momento para atender uma necessidade humana. E outro grande objetivo dos milagres, todo milagre é feito no sentido de glorificar o nome do Senhor. Então Deus é glorificado entre tantas coisas pelos milagres que são realizados. E os milagres também são para atender às necessidades humanas. E os milagres também mostram que o ser humano ele está em uma condição tão pequena que ele não consegue resolver problemas difíceis, impossíveis. Então somente Deus é que pode chegar nesse momento. E aqui nós temos uma situação complicada. Pare e pense comigo, 5.000 pessoas. Como é que a gente dá de comida a 5.000 pessoas se a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos? Jesus vai aproveitar a situação com vários objetivos, vários propósitos. Uma delas, testar a fé dos discípulos. E a outra, mostrar a real intenção da multidão e depois mostrar que Jesus, ele é o pão da vida. Vamos lá para o tópico 2 da lição, que a gente vai juntar os comentários. Tópico 2 e o item de número 1 que vai aparecer agora aí na sua tela. Veja como é que diz o texto. E Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fosse particularmente alta, podiam servir como um local adequado para que Jesus se dirigisse aos seus discípulos e à multidão. Vamos agora para o subitem 2, o desafio para os discípulos. Vamos ler aí na tela, para você nos acompanhar. Tópico 2,
subitem 2, olha, o desafio para os discípulos. Como é que diz o texto? O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Agora preciso da Bíblia. Vamos pegar o texto bíblico. Capítulo 6 do Evangelho de João e o versículo de número 6. Jesus está perguntando especificamente a Filipe. Filipe, precisamos de comida. Tem que alimentar o povo. Mas no versículo 6, olha, mas dizia isso para o experimentar, porque ele, Jesus, sabia o que havia de fazer. Ou seja, é nesses momentos complicados que Jesus usa essa situação para testar a nossa fé e para realizar um milagre. E aqui vale uma aplicação. Não se esqueça, estamos falando sobre o pão da vida. A gente vai chegar lá no capítulo, ainda não, né? Nós estamos no capítulo 6, iremos daqui a pouquinho para o tópico 3 da nossa lição. Mas aqui vem uma aplicação importante, que é uma verdade. Não é só uma aplicação, mas é uma verdade bíblica. Muitas vezes as situações difíceis, complicadas, na qual a pessoa está inserida, ou muitas vezes é levada a esse tipo de situação. É no momento onde não tem saída, nem na direita, na esquerda, nem à frente, nem atrás, que a gente se vê impotente diante das situações, e é nesse momento aí que Deus, Jeová dos Exércitos, se utiliza dessas situações para nos atender, nos socorrer, e nos socorrer com milagres. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã de domingo. Teu Deus é Deus de milagres. Ele pode realizar milagres. Não é que ele ainda faz, essa expressão ainda faz, parece que é uma coisa que está se acabando, né? E ainda vai fazer. Não, ele não ainda faz. Ele faz. É só você confiar nele. Agora, como é que ele faz? Depende de cada situação. Deus trabalha no particular com cada pessoa. E falando sobre como ele faz, vamos lá para o capítulo 6? Como foi que Jesus resolveu isso? Capítulo 6 e o versículo de número 10. Acompanhe comigo a sequência desse milagre. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. Acompanhe essa sequência comigo. Em primeiro lugar, Jesus disse: manda todo mundo sentar. São quase 5.000 pessoas sentadas na relva. Em outras palavras, organização. Foi a primeira coisa que Jesus pediu. Versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos seus discípulos. E os discípulos, pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Todo mundo sentado, Jesus pega os pães, começa a dar graças e depois começa a repartir com os discípulos. Vai repartindo com os discípulos. Os discípulos vão repartindo com o povo. E todo mundo, são quase 5.000 pessoas. Ali tem crianças, ali tem idosos, ali tem jovens, ali tem adolescentes. É uma multidão. E todo mundo consegue ficar saciado. Um milagre que está acontecendo naquele momento, naquele lugar. Mas para isso, olha, organização. Para isso, graças. Já imaginou dar graças a Deus em situações difíceis? Mas é assim que o milagre acontece. Deu graças. E eles se saciaram tanto que no versículo 12 diz assim: e quando estavam saciados, disse a seus discípulos: recolheu os pedaços que sobrejaram para que nada se perca. Depois que todo mundo estava saciado, comeram bem, não ficou nada sujo pelo local. Porque Jesus disse: recolhe tudo. E aquilo que sobrou, coloca num cesto, para que não se perca nada. Aí aqui também tem outra lição, que é muito importante para a gente. Que lição é essa? Pessoa precisa de um milagre de Deus, precisa de uma bênção. Deus concede a bênção e concede o milagre. Sabe qual é a grande lição que a gente aprende aqui? Não é só a que Deus faz, Ele faz, isso é claro. É que depois que a gente recebe, a gente tem que administrar bem aquilo que Deus deu para a gente.
Jesus diz assim, recolhe bem, em outras palavras. Isso é mordomia cristã. Administra aquilo que tu recebesse de maneira bem, é responsabilidade. Que a glória é para Deus, mas a administração é nossa. Entendeu o que Jesus quer falar com você nesse domingo de manhã? Responsabilidade de administrar as coisas que Deus lhe deu e a que Ele vai lhe dar daqui para frente. Mas versículo 13, aí começa uma expressão do povo que vai dar origem lá na frente, essa expressão, eu sou o pão da vida. Versículo 13 diz assim, recolheram-nos, pois, e encheram 12 grandes cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Versículo 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, olha a reação dos homens, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E o versículo 15 diz, sabendo, pois, Jesus que haviam de arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Olha a reação do povo. Primeira reação, povo com a barriga cheia, bem saciado, começaram a dizer, realmente este é profeta. Aí o mesmo povo disse, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo como rei. Jesus sabia que seria colocado como rei, por isso que Jesus saiu justamente dali. Ou seja, o pessoal estava interessado não no que Jesus era, ou é, atualizando para os dias de hoje, a multidão estava interessada naquilo que Jesus podia fornecer. Irmão, isso é tão preocupante, né? Porque há pessoas que correm exclusivamente atrás somente de milagres. E deixa eu lhe dizer uma coisa sobre a questão de milagres. Isso também está na nossa lição, viu? Que há muita gente procurando milagres e se esquecendo do Deus do milagre. Jesus vai confrontar essa mesma população que está dizendo, ele é profeta, ele é rei. Esse, se fosse na linguagem aqui, nossa, né, aqui, vou dizer pela minha região aqui do Nordeste, aqui Pernambuco, quer dizer, esse é o homem. Ele está dando aquilo que a gente quer, que a gente precisa. Não estavam seguindo Jesus por aquilo que ele era, mas sim por aquilo que ele consegue dar. Mas lá na frente Jesus vai confrontar. Vamos pegar o capítulo 6 do livro de João, e o versículo, tem um texto que o autor vai utilizar com muita precisão. Vamos fazer o seguinte, vamos para o tópico 3 da nossa lição, tópico 3 da nossa lição e o subitem 1. Deixa aparecer na sua tela para você nos acompanhar. Qual é o real interesse da multidão? Pergunta. No dia seguinte ao milagre na multiplicação dos peixes e pães, dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme está escrito em João 6, 22, 6 e 24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe, capítulo 6, versículo 26, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Volta a tela aqui para a gente. Jesus disse, vocês estão atrás de mim porque vocês estão fartos. Pelos sinais, é por milagre, não é por mim. Vamos pegar alguns versículos para você ver a reação da multidão. Você leu o capítulo 6, versículo número 14. Esse é profeta, ele é rei. Capítulo 6, versículo 21, quando Jesus começa a confrontar a realidade espiritual de cada um, versículo 41 diz, e murmuravam, pois, deles os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. No versículo de número 52, ainda do capítulo 6, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode este dar sua carne para nós comermos? E nos versículos 60, diz assim, muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Ou seja, quando estavam de posse do milagre, ele é profeta, ele é rei. Mas quando Jesus começou a confrontar a realidade espiritual, começaram a murmurar, começaram a disputar entre si,
começaram a abandonar Jesus, começaram a dizer, dura esse discurso, a gente não pode ouvir isso. Mas ouvir o quê? Que Jesus está dizendo, vocês estão se saciando com pão material, mas o que vocês precisam é de alimento para as vossas almas. Vocês estão precisando de alimento para a alma, não é só de comida. Aí Jesus vai dizer, só que o alimento para a alma humana sou eu. Aí isso vai escandalizar a grande multidão, ou seja, uma grande maioria. De maneira que, ainda no capítulo 6, poucos são os que vão ficar com nosso Senhor Jesus. Ô meu amado irmão, capítulo 6, versículo 28, para a gente fazer um comentário mais completo, ali, 6 e 28 de João diz assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, ou seja, creia no próprio Senhor Jesus. No versículo 30 já começa aquela incredulidade, que eles estão agora pedindo um sinal. O que é que tu operas? Ora, e um sinal foi feito lá atrás, que foi justamente a multiplicação dos pães. Versículo número 30 diz assim, disseram-lhe, pois, que sinal? Pois faze tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus deu-lhe de comer o pão do céu. Ao disse-lhe, pois Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida justamente aos homens. Tem uma comparação entre Jesus e o pão, que Jesus agora começa a dizer de maneira clara, o alimento para a sua vida sou eu, o sustento sou eu. Vocês estão atrás de coisas materiais, mas o que a alma de vocês precisa é de pão celeste. Aí os fariseus irão dizer, não, mas Moisés nos concedeu o pão do céu. Aí Jesus vai dizer, ele não concedeu o pão do céu. O pão do céu verdadeiro está aqui na frente de vocês, para alimentar a alma de vocês. Mas como eles falaram de maná no discurso com Jesus, vamos fazer uma comparação bem rápida aqui. Primeiro, o maná lá no deserto, que o povo reclamou, para que você que está se situando na escola dominical, existe um evento lá no Antigo Testamento, onde o povo estava com fome, reclamando e dizendo o seguinte, quem dera que morrêssemos no Egito, naquelas panelas de carnes que estávamos comendo, não aqui passando fome. Deus foi tão misericordioso, tão piedoso, que mandou o maná do céu, mandou comida para esse povo. Esse povo tinha que recolher o maná, levar para casa, não podia deixar para o outro dia. Aí a gente pode fazer uma comparação. Primeiro, o maná vinha do céu. Jesus veio do céu quando os homens estavam em trevas. O maná caía no orvalho da manhã. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O maná não foi maculado pela terra. Jesus não tinha pecado. O maná tinha um sabor doce. Está registrado lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 31. Jesus é a palavra de Deus, mais doce do que o mel. O maná foi uma dádiva gratuita, ou seja, foi Deus quem quis dar a um povo que estava reclamando. Cristo é uma dádiva gratuita, ou seja, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus foi dado justamente por Deus. Você pode fazer uma comparação em Êxodo capítulo 16, do versículo 4 ao 8, e compare com João capítulo 3, versículo número 16. O maná era suficiente para todos. No momento de manhã cedinho no orvalho, quando o maná caía, registrado lá em Êxodo capítulo 16, e era suficiente para todo mundo. Jesus é suficiente para qualquer um, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o idoso. Jesus, ele é suficiente. Então entenda que quando eles disseram assim, Moisés nos deu pão do céu, Jesus está dizendo, Moisés não deu o pão do céu. O pão do céu, quem dá a vocês é o Pai de vocês, que se chama Deus. Quem é o pão do céu? Eu estou aqui com vocês. Tem mais.
O maná derretia no sol quente. Veja que comparação bonita, né? Derretia no sol quente, consequentemente seria pisado se não fosse justamente pego. Jesus morreu na cruz do Calvário pela gente. O maná era um alimento, ou seja, pão no deserto. Cristo é o nosso alimento nessa grande caminhada da vida, nessa grande jornada da vida. Cristo é quem nos alimenta com a sua palavra. Entende agora, querido e amado irmão em Cristo Jesus? Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quer saúde espiritual para a tua vida? Leia a Bíblia. Não só leia, medite nas Escrituras. Não só medite, pratique as Escrituras Sagradas. Se deixe absolver pelo texto bíblico. Aí a gente tem saúde espiritual. E eu vou mais além. Saúde mental. E vou mais além. A saúde vem para o corpo, porque a saúde verdadeira está na alma da pessoa. Uma pessoa pode ser forte como for, viu? Fisicamente falando. Mas se a alma estiver abatida, ele é fraco. Mas outros talvez estejam numa situação precária, até desenganado. Mas se a alma está alimentada, ele é mais forte do que outro que tem plena saúde física. Quer alimentar a alma? Medita nas Escrituras, leia as Escrituras, se deixa absolver pelas Escrituras, ou seja, pratique a palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou o pão da vida que alimento qualquer pessoa. A gente tem uma grande oportunidade nessa lição aqui, que é justamente para dizer àqueles, e fazer uma comparação, né? Aqueles que vivem de religiosidade. Porque o embate de Jesus com essa população, que nessa multidão, estavam ali os fariseus também. Os fariseus eram religiosos. A grande maioria dos judeus são religiosos. Estou falando judeus especificamente aqui do Novo Testamento. Religiosos. Cumprir as suas obrigações de ir para a igreja, ou seja, de ir ao templo, suas obrigações com as ofertas, suas obrigações com os sacrifícios, as festas anuais. Veja que Jesus estava sempre na festa. Festa da Páscoa, festa dos tabernáculos, os eventos principais, as principais falas do Senhor foram ditas justamente nesse período de festa. Você já viu Jesus dizendo o seguinte, eu sou a água da vida, Jesus falando aqui no capítulo 6, eu sou o pão da vida, logo depois que ele saiu de uma festividade, festa dos tabernáculos, depois foi para a festa da Páscoa. Ou seja, meu querido, as festividades eram comuns. A religiosidade era comum, mas religiosidade não salva ninguém. Jesus está dizendo o seguinte, você tem que se alimentar da minha palavra. Não é somente frequentar, não é somente ir a um templo, participar de um culto, não. Não é simplesmente cumprir uma tabela, uma tradição, é se alimentar da palavra de Deus que fortifica e dá vida à pessoa. Vamos caminhar mais um pouquinho na nossa lição? Vamos mais adiante, Jesus está dizendo que é o pão da vida. Vamos para o tópico 3 da nossa lição e o item 2. Vai aparecer agora na sua tela. O pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Senhor Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. Há pelo menos 7 declarações no Evangelho de João que autenticam a identidade divina. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Há uma comparação no versículo 23 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu. Ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Vamos abrir a Bíblia? Vamos referendar isso. Há 7 declarações, né? Jesus dizendo, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão da vida. E esse eu sou
faz referência justamente ao eu sou lá do Antigo Testamento. Isso remete à divindade de Cristo, remete que Jesus é Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o capítulo 6 do Evangelho de João e o versículo de número 47. Nos acompanhe nesse texto. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Versículo de número 53. Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aí talvez você esteja perguntando, que expressão tão forte? Comer da carne de Cristo, beber do sangue de Cristo, zoou até um pouco estranho inicialmente, que 6 e o versículo 52 diz o seguinte, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne para comer? É claro que Jesus está falando da sua carne natural, do seu sangue, não são expressões literais, mas aqui fala do seu sacrifício na cruz do Calvário. Que Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu vou morrer na cruz do Calvário por vocês, vou ressuscitar por vocês. Claro que aqui vai fazer referência à Santa Ceia lá na frente como memorial, mas quando ele está dizendo comer a minha carne, beber o meu sangue, não é literal, é o meu sacrifício feito por vocês. E todos aqueles que aceitar esse meu sacrifício, está entendendo o que é comer do pão? Aceitar esse meu sacrifício, com certeza você se alimenta de mim, você passa a ter vida em mim. Ora, só tem vida espiritual, real, verdadeira, com Cristo. Porque ele diz o seguinte, ainda no versículo de número 56, observe bem, João capítulo de número 6 e versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Versículo 58, olha Jesus arrematando o discurso, dizendo o seguinte, este é o pão que desceu do céu, fazendo referência a ele mesmo. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus está dizendo, olha, os pais de vocês, ou seja, aqueles que estavam lá no deserto, comeram do pão e morreram. Não é que deixaram de existir. E Jesus está dizendo o seguinte, se alimente de mim que você vai viver eternamente, mas eternamente comigo. Quer estar com Jesus? Quer viver com Ele? Então, aceite Cristo. Veja a oportunidade que a gente tem de, nesse momento aqui, falar de evangelização, para dizer a você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador de sua vida. Você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está trabalhando, talvez em alguma cidade, em algum local, Jesus está dizendo o seguinte para você, eu sou o pão da vida. Ou seja, sou eu que mantenho a vida espiritual de uma pessoa. Porque se você aceitar Jesus, você vai provar desse pão. Se você aceitar Jesus, você vai ter vida. Mas é vida abundante, vida nova, vida com Cristo, vida espiritual. É isso que Jesus está falando para a gente através dessa lição. E, meu querido irmão em Cristo Jesus, você que está aí do outro lado, falando para você que é crente, você que aceitou a Cristo como Salvador, a gente fala para um público muito grande, para pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão, muitas vezes até em presídios, viu? Pessoas que estão distantes em outros países, longe, que são crentes, são salvos. Se alimente de Cristo. É Ele quem lhe sustenta, é Ele quem lhe dá força,
Ele quem lhe dá graça, Ele quem lhe dá saúde. Busque, eu sei que você precisa de um milagre. Se eu perguntar aqui, quem precisa do milagre, você vai me dizer agora aqui, eu preciso. Até eu vou dizer que eu também preciso. Todo mundo vai precisar. Mas o mais importante não é o milagre em si, mas o mais importante é ir atrás, viver, conviver, estar e qualquer outras palavras que a gente possa encontrar no nosso vocabulário da língua portuguesa para expressar que o mais importante é o Deus do milagre, que não nos deixa, que não nos desampara, que nos momentos mais difíceis está alimentando a nossa alma, nos dando alegria, nos dando satisfação, nos dando paz dentro de si. Eu pergunto a você, o que é mais importante? É um bem material ou a alegria do Espírito Santo? É muito melhor a alegria do Espírito Santo, porque permanece dentro da gente. A gente sabe que o Rei dos Reis, o Senhor do Universo está com a gente essa manhã. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição. Daqui a pouquinho nossa lição termina. Mas eu tenho que dizer àquele que ainda não é crente, não viva de religiosidade. Viva com Jesus. Jesus estava dizendo, vocês estão aqui fartando-se por causa dos milagres, vocês têm que procurar. Você quer ter vida, se alimente de mim. Dizendo a você que está em casa, que é crente, se alimente de Jesus. Não busque só milagre, busque o Deus do milagre. Vamos para o tópico 3 da nossa lição e o subitem 3. Subitem 3. Vai aparecer agora na sua tela. Olha como é que diz o texto da lição. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu, entre aspas, para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo faz uma associação simbólica entre o pão da Santa Ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao versículo 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Então está aí a expressão, o significado da expressão comer pão, ou comer da minha carne, beber do meu sangue. Faz referência ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para salvar a alma do mais vil pecador. Se o pão dá vida, Jesus também dá vida. Se o pão alimenta, Jesus também alimenta. E, amado irmão em Cristo Jesus, a gente vai encerrar. Mas iremos encerrar, e eu quero encerrar ali na conclusão com você. E deixar isso bem firme aqui, bem forte, que eu sei que Deus está falando aos nossos corações. Da mesma maneira que você precisa se alimentar constantemente, a gente precisa de Jesus diariamente, para vencer e para viver. Vamos ler a conclusão juntos? Vamos lá? Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por consequente, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial que proporciona vida em abundância eternamente. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Que Deus nos ajude. Ajude a você, ajude a sua família. E a gente está concluindo dizendo o seguinte: a você nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus, se alimente de Jesus,
Se alimente de Jesus. Vejam as lições que nós estamos tirando aqui. Falamos de milagre, falamos de provisão divina para você, falamos de que Cristo é quem nos sustenta, que o mais importante é estar com Deus no milagre e que Ele está com você nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Hoje aprendemos sobre Jesus, o pão da vida, baseado no capítulo 6 do Evangelho de João. Mensagem maravilhosa, ensino poderoso da parte de Deus. E acreditamos que Deus falou profundamente ao seu coração nesta manhã. Vamos, neste momento, orar ao Senhor e agradecer por esse momento tão especial que tivemos aqui na presença do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, rendemos-te graças, Senhor, por esta manhã especial que aqui estivemos aprendendo a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós, Senhor. Abençoe a todos aqueles que foram alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue ajudando os Teus filhos, Senhor. Ajuda o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua dando a ele graça, força. Ajuda, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a Tua boa mão de Deus continue ajudando e abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, próximo domingo, neste mesmo horário, nós esperamos todos vocês para estudarmos mais uma lição desse trimestre maravilhoso que estamos estudando o Evangelho de João. Então, lembre-se, não desligue sua TV, deixe a sua TV ligada, porque temos uma programação especial que foi preparada para você e sua família, promovendo assim edificação de cada um de nós. E que nesse dia você possa guardar esta palavra no seu coração. Não só guardar, mas praticá-la. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.